Agora 8h01 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e também, logo mais, reprise na Plena TV. O oferecimento de Proteus, Unimed, Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Neste programa de hoje, um painel, um debate sobre o município de São João da Barra e, em destaque agora, nesse segundo bloco, o tema principal aqui, o orçamento per capita 3,6 maior que Campos, porém com baixo desenvolvimento. Hoje o programa convidou o Alcimar Chagas, economista e professor da UENF, Bruno Dauaire, deputado estadual, e Márcio Nogueira, empresário e pré-candidato a deputado estadual, eles que estão aqui presentes conosco. E o programa também convidou, né, confirmamos a sua presença aqui por Skype, fizemos o teste pelo Skype, o secretário Aloísio Siqueira, secretário de Agricultura do município de São João da Barra, mas ele declinou hoje, faltando 15 minutos para o programa, enviando uma nota aí, uma mensagem para o privado do Aloísio Abreu Barbosa, né, falando que não concordava em participar do programa, que não sabia que era um debate com opositores, o que Aloísio explicou muito bem não ser verdade. Então, né, a nossa parte foi feita, convidado foi, o espaço sempre reservado aqui, sobretudo, né, plural, e para a democracia sempre prevalecerá aqui do Grupo Folha da Manhã. Porém, o Aloísio Siqueira achou melhor não participar, mas não é verdade que ele não sabia que era um debate sobre o município em si e não só sobre a sua pasta. Bom, nós voltamos, meu caro Luiz, eu peço a você, então, a gentileza de abrir esse bloco aí com esse tema muito, muito, muito relevante. Por favor. Lamentar mais uma vez a ausência do ex-vereador, secretário de Agricultura, Aloísio Siqueira, mas como você falou, eu falei com ele, posso dizer porque fui eu que falei com ele, quem seriam os demais participantes. Falei que Bruno seria, falei que Márcio seria, falei que Alcimar, que não é oposição, Alcimar não é nem político, não é um técnico, estariam aqui presentes. E que o debate geraria em torno de São João da Barra. Hora nenhuma foi falada com ele que seria sobre a parte da agricultura. Em momento algum, muito pelo contrário, citei com ele que falaria sobre a questão dos buracos e da eliminação, inclusive dessa retomada aí do governo, da iluminação, que tem sido defeito realmente. Eu estou sempre a Tafona melhorou, luzes foram repostas finalmente. E encontrei com a Aloísio Siqueira segunda-feira na praia, na beira-mar Tafona, onde ele comandava uma operação de defesa civil, de recuo ali da rua do Cassino, da Casa de Sonia Ferreira, de recuo daqueles blocos de concreto para não deixar carro passar, e confirmei com ele segunda-feira, e enfim. Mas, enfim, a decisão foi tomada, dele 15 minutos antes de não vir, espero que tenha sido dele mesmo, tenha sido de alguém por ele, né? Senão seria mais chato ainda. Mas, enfim, isso posto, vamos ao tema do bloco. Inclusive, esse estudo de 3,6, orçamento per capita 3,6 maior Campos, é do Alcimar. Alcimar é um estudioso dos números da região, né, ajuda muito, não só aos colegas acadêmicos dele, como nós jornalistas, porque ele domina com profundidade todos esses números, município a município, sobretudo Campos, São João da Barra. E a pergunta é essa, pulando agora a casa, começo com o Bruno, vou para Márcio e termino Alcimar. Como que um município com renda per capita 3,6 vezes maior que Campos, isso não rima com isso não rima com o desenvolvimento da cidade. Isso tem um baixo desenvolvimento econômico. E, sobretudo, eu acho que a principal demanda
do São Joanense de oferta de emprego. Bruno. Bom, Aloysio, é importante lembrar que pelo site da Transparência, São João da Barra chega hoje a arrecadar, conforme a leitura do site, 600 milhões de reais para mais, né? Isso é uma quantia muito grande, perto da extensão territorial que é São João da Barra e o quantitativo populacional que o município possui. É bom a gente fazer um histórico, né? São João da Barra, na época do governo, e não é porque é meu pai, mas na época do governo Betinho da Uaire, chegou a ter investimentos na ordem de 32%. Né? E hoje São João da Barra investe menos de 2% dos seus recursos. Eu costumo dizer que São João da Barra se transformou numa máquina eleitoral muito potente, né? Se aumentou o custeio da máquina, né? Se apadrinhou indicações, e hoje São João da Barra sofre com esse modelo administrativo que pune a população. São João da Barra não se atenta para os pequenos detalhes importantes, como a qualificação profissional. A gente perdeu tempo em qualificar nossos jovens para inseri-los dentro do mercado de trabalho. Não foi trabalhada a nova vocação do município de São João da Barra. A municipalidade deixou que essa nova vocação fosse absorvida por outros cidadãos que não são joanenses, por falta de qualificação profissional, por falta de investimento em infraestrutura na cidade. Um minuto. Fazendo com que o Porto do Açu seja uma ilha isolada dentro do município que não se comunique com o poder público. A gente compreende que depois da assunção da Prumo, muita coisa mudou em relação à comunidade, mas a verdade é que se a gente não tiver uma municipalidade presente nos investimentos e tratando dessas nuances, aí eu vou trazer aqui um dado de uma área que eu atuei, que foi a área da assistência social, fui secretário de assistência social. Para se ter uma ideia, a imaturidade política é tão grande da prefeita e dos seus liderados, como aqui a falta do ex-presidente da Câmara, Luiz Siqueira. São João da Barra acabou, por picuinha política, por não ser alguém ligado à prefeita, com a Leão 13, o aluguel da Leão 13 no município de São João da Barra, o convênio que o município possuía com o Estado foi interrompido por parte da prefeitura. Então, a gente vê nas pequenas atitudes, atitudes imaturas que fazem com que isso reverbere em toda a administração pública. São João da Barra era o único município, e continua sendo, que não tem um convênio com a municipalidade para poder ter um instrumento social importante para a população por picuinha política. Eu vou dar um outro exemplo aqui. A gente... Bruninho, acabou esse tempo aqui de 3 minutos. Se você puder sintetizar aí, por favor. Perdeu esse ano a oportunidade da adesão ao programa Criança Feliz, que daria mais de R$500 milhão por ano, que trataria das crianças de 0 a 3 e de 3 a 6 anos por falta de competência. Hoje a gente está desassistido nessa área porque não existia projeto, não houve adesão. Então, são pequenas atitudes que fazem com que a gente entenda essa dinâmica da administração pública. Um custeio muito alto, uma máquina eleitoral potente e a falta de investimento na qualidade de vida do cidadão. Obrigado, Bruno. Obrigado pela compreensão do tempo aí. E o pessoal Márcio também, só para a gente avisar quando estiver faltando 1 minuto, e já aumentei aqui mais 30 segundos aí no seu tempo também, Márcio. Então tá ok. A gente vê que tudo já é mostrado dentro de um modelo de governo. E dentro desse modelo de governo, a gente vê que não tem interesse de ver o crescimento das pessoas da localidade. Porque quando a gente se fala no Porto do Açu, é muito fácil a gente hoje jogar na conta da população de São João da Barra, dizendo que eles não estão preparados para serem inseridos no mercado.
Mas aí que entra em ação o poder público, quem está governando o município, de vendo qual é realmente a necessidade, as empresas que vão ser instaladas, e com isso dando oportunidade às pessoas para que sejam inseridos no mercado. Mas isso o que faz? Dentro de um modelo político não é uma coisa vantajosa para quem faz quer perpetuar no poder. Porque quando você está em uma condição de ter essa independência, isso você acaba não ficando preso àquilo que ele já vem construindo já há muito tempo. Das pessoas na hora a gente vê isso nitidamente na hora das eleições, porque as pessoas estão presas. Elas não entendem como que elas estão refém de uma situação que aí quando vê hoje uma renda como a nossa, que chega a 4 vezes mais a de Campos, e na hora que as pessoas precisam de uma coisa simples, eles têm que recorrer à cidade vizinha, que se ela tem dentro da condição, nós estaríamos em uma condição melhor, nós é que temos que pedir socorro a Campos e outras cidades que hoje estariam em uma condição bem menor financeiramente, economicamente, do que São João da Barra. Então, a gente vê que sempre a população é que é castigada. Nós temos aqui um grande reino, porém, os súditos sofrem. E a gente vê isso nitidamente. Nós temos uma população que vive nesse grau de pobreza, a função de quem está no poder público é realmente trazer uma condição melhor para a população, e a gente não vê isso acontecer. Então, é lamentável, mas é a nossa realidade. Não há investimento, não há um projeto para que nada se aconteça. Aí é onde que a gente fica, as pessoas acabam ficando sem entender como uma cidade tão rica, ela vive em uma condição de uma cidade tão pobre, que é não só de fazer inveja aos municípios aqui vizinhos, não. Hoje é de fazer inveja a algumas cidades do mundo, que não têm os recursos que São João da Barra tem. São João da Barra era para se ter um hospital, pelo menos para atender a pequena e média, as cirurgias de pequena e média complexidade, e a gente não vê isso acontecendo. A educação... Oi. Conclui, por favor. Tá ok. Então a gente vê aqui na própria... Temos que investir na educação, porque a educação é tudo. Então nós temos que preparar os nossos jovens para poder estar inseridos no mercado e serem pessoas que vão ter uma qualidade de vida melhor e passar isso aí também para os seus filhos, para os seus familiares, e a gente largar isso para a geração futura. Obrigado, Márcio. Alcimar? Sim, no início, né, da minha fala, eu falei de quanto é contraditória São João da Barra, né? Enfim, e toda essa discussão confirma, na verdade, essa contradição. São João da Barra tem um orçamento muito relevante para a sua população, pelo número de população, né? Tem muito dinheiro, essa é a verdade. E para que as pessoas entendam, o orçamento, ele tem que ser reservado uma parte para custeio, para gasto com a máquina pública, né? No dia a dia, olha outro avião passando aí. Isso é desenvolvimento. E uma outra parte, ela deve ser canalizada para investimento. Investimento para as pessoas saberem o que se trata. O investimento é exatamente para atender, vamos dizer assim, esses gastos de longo prazo, para sanar deficiências que estão evidentes hoje em São João da Barra, como, por exemplo, o esgotamento sanitário, né? Como água potável, pessoal ocupado, o IDEB, que é a variação da educação, enfim, todos esses indicadores são frágeis e a cidade tem dinheiro guardado, quer dizer, tem superávit, né? Para você ter uma ideia, 46% da população se candidatou, se constituiu como apta para receber o auxílio emergencial o ano passado. Isso quer dizer que São João da Barra é riquíssima e tem uma população bastante elevada,
paupérrima, porque esses recursos acabam concentrando, né, no grupo de privilegiados, essa que é a verdade. E aí, quer dizer, se a gente for olhar outros setores como a atividade real, nós vamos ver também do abandono, por exemplo, no que diz respeito à agricultura, à pecuária, à pesca. Essas atividades estão se fragilizando e aumentando a pobreza do município, né? Enquanto os recursos ficam ociosos, exatamente por falta de competência. O Bruno colocou muito claramente aí, esses recursos do Estado não serão aplicados produtivamente na cidade, assim como os recursos do município, eles não serão aplicados, né, de forma satisfatória no município, porque nós não temos competências para elaborar projetos, né, que possam transformar esse município no médio e longo prazo. Perfeito, Alcimar. Obrigado. E então, nesse contexto aí do segundo bloco, deixa eu trazer o Arnaldo Neto para apresentar a segunda pergunta, o segundo tema aí, Arnaldo, por favor. Vamos lá. Hoje no Diário Oficial, estava olhando o Diário Oficial um pouco antes da gente entrar no programa, né, vem uma suplementação de cerca de 33,3 milhões por excesso de arrecadação. Nós estamos falando aí, e esse não é o primeiro, já publicamos outros até em matérias, um ano de bastante excesso de arrecadação em relação ao orçamento planejado. Só para fazer um paralelo, Camboriú fez aquela obra de extensão da Orla do Mar por 68 milhões, quase 50% desse valor o município recebeu somente hoje em suplementação. É o mesmo preço que Miaípe vai pagar, a Praia de Guarapari vai pagar na Praia de Miaípe, mas lá é o DR que vai fazer o DR do Espírito Santo. Estou com esses dados porque temos uma matéria sobre o assunto amanhã, na edição da Folha da Manhã, aproveitando já o gancho. Mas o que eu estou querendo dizer é que o município está crescendo muito a arrecadação e o município tem um projeto de crescimento muito grande. Bruno, que vai começar esse bloco, como fazer para o município começar a equilibrar suas contas, isso reverter em serviços para a população e não deixar que São João da Barra passe por um processo de favelização, como acontece em grandes cidades portuárias, no entorno do porto, como é ali a região do Açu. Bom, talvez seja por isso até que o secretário Aloysio não tenha vindo, porque é difícil responder todas essas contradições mesmo, né? São João da Barra é uma cidade muito rica, né? São João da Barra é uma cidade muito rica que não encontra na sua municipalidade a importância que deveria ter, né? A gente falava aqui das vocações do município, né? Vocações essas que não foram aproveitadas durante essa gestão. Eu dizia que o Alcimar tratava muito bem da questão do auxílio emergencial, né? E hoje o município de São João da Barra tem mais de 3.400 pessoas beneficiárias do Bolsa Família, né? A gente só vai ter começar a mitigar essas contradições quando o município, a prefeita, né, o governo, né, entender e diferenciar que crescimento não é desenvolvimento. Né? Desenvolvimento, a gente se baseia na distribuição de riquezas, nos investimentos de infraestrutura. Né? E São João da Barra, ela cresce, mas não se desenvolve. Né? A gente encontra são joanenses indo buscar emprego no balcão de emprego da Prefeitura de Campos para ocupar as vagas do Açu. A gente vê são joanenses que antes tinham a Bolsa Universitária, né, um programa criado, inclusive, na época, pelo meu pai, quando foi prefeito, né, que tinham ali a oportunidade de estudar, hoje não possuem mais. São João da Barra precisa entender que crescer não é se desenvolver. Ter a titularidade do porto não ser responsável aí pelos investimentos privados, mas sim pelos investimentos públicos. Né? A gente não pode ser mestre de cerimônia do porto apenas. Né? Nós precisamos fazer com que a municipalidade, o governo municipal, acompanhe esses investimentos. E acompanhar esses investimentos, como eu disse, inverter essa lógica do crescimento. Hoje, pelo portal da transparência, São João da Barra já arrecadou mais de 600 milhões de reais. Ao que me parece, o Alcimar pode confirmar, a gente já arrecada mais ISS que o próprio município de Campos.
né? Então, a gente precisa inverter essa lógica, né? Crescer, né, não é se desenvolver. Se desenvolver é distribuir as riquezas. E está muito claro, seja pelo Bolsa Família, seja pelo programa que a gente criou, o Super RJ, seja pelo Cartão Cidadão, que é distribuído pela Prefeitura, a gente percebe que é uma cidade rica, com arrecadação milionária, mas que isso, em contrapartida para a população, não existem os investimentos necessários para melhorar a qualidade de vida e, como o Márcio disse, né, não promover a autonomia desse cidadão. Esse cidadão precisa ter autonomia e independência. E aí a gente repercute esse modelo, né, para todos os setores da sociedade, seja até no comércio, seja na agricultura, na pesca. Então é uma tristeza muito grande a gente ver essa falta de competência e falta de vontade do governo municipal de São João da Barra. Ok, Bruno, obrigado. Márcio? Márcio? O microfone está aberto aí? Deixa eu ver se voltar pro... Tá fechado o microfone. Não, ele não tá com o microfone fechado. Abre o microfone aí, Márcio, por favor. Solta aí o aplicativo aí para... É isso, muito obrigado. A gente vê aí, como o Arnaldo colocou, 30 milhões, você falou, Arnaldo? Então, a gente 33. vê 33, pode entrar 30, 33, 60 milhões e pode vir mais 100 milhões. Se não tiver planejamento nas coisas, no orçamento, no que está vindo, vai continuar a mesma coisa. Podemos chegar a esses 600 milhões agora até o final do ano de arrecadação, pode chegar a 1 bilhão, mas se não fizer de forma organizada, se não quiser fazer com que as coisas aconteçam, não vai ser... O problema de São João da Barra hoje não é questão de entrada de recursos. São João da Barra já tem esse recurso. Lógico que se vier mais e tiver vontade política, vontade de ver realmente o crescimento do nosso município, hoje era para São João da Barra causar inveja a vários municípios no país inteiro. Isso aí é uma coisa que não é questão de querer aproveitar momento para querer se tornar pedra e quem está na vitrine e a gente querer se promover dentro disso. Não é de mim fazer isso daí, mas é uma coisa que às vezes eu vejo assim, parece que acaba dando diploma de bobo a todas as pessoas que vivem aqui nesse local com a receita que nós temos e a gente não vê nada acontecer. Então, é uma coisa que mexe muito com as pessoas que pensam no melhor para São João da Barra, que não consegue, não dá para se entender como que se governa dessa maneira. Então, eu acredito que precisa de pessoas competentes, mas além de serem pessoas competentes, dá autonomia às pessoas a fazerem as coisas acontecer. E nós não vemos isso acontecer aqui dentro do nosso município. É um governo centralizador, no qual tudo é ditado e é feito da maneira que se quer que se ande. E isso acaba impedindo. Eu acredito que nós temos aqui pessoas capazes, nós temos aqui pessoas formadas, mas acabam não tendo, não poderem ter a iniciativa de fazerem as coisas acontecer, porque não é esse o objetivo de um projeto de governo que já foi se instalado aqui por anos e anos aqui em São João da Barra. Então, é o que nós pensamos, que eu acho que deve se pensar muito bem do que nós queremos para São João da Barra. É uma oportunidade que a população está tendo de refletir, isso nós não tínhamos antes. Você vê aqui, quero parabenizar até o Aloísio, que está aqui na entrevista, que ele colocou realmente o que estava acontecendo. Isso a gente vê que não se acontece muito dentro do que nós vemos de liberdade, que se fala-se tanto, mas a gente vê aqui que tem a Folha está de parabéns por isso,
porque mostra que está realmente preocupado com as cidades aqui vizinhas, dando oportunidade da população entender o que realmente está acontecendo nas cidades, e isso daí vai fazer com que realmente aconteça uma mudança, porque para isso depende disso daí, de trazer informação para as pessoas. As pessoas precisam estar cientes do que está acontecendo. Obrigado, o que está Márcio. acontecendo é que São João da Barra é uma cidade milionária que tem recursos para se fazer muita coisa acontecer, mas as pessoas se satisfazem com uma pequena coisa. Você quer ver Márcio, uma coisa que é... Oi. Só para encurtar o seu tempo aí, por favor, para concluir aí o seu raciocínio. Okay. Tá bom? Então a gente vê que até o que é obrigação minha, até como empregador, de pagar em dia os meus funcionários, por algumas cidades aí, como Campos mesmo, que acabava ficando atropelando de pagar em dia seus funcionários, aqui ficou como se fosse um modelo, aquilo ali, como se fosse uma coisa extraordinária. Mas a gente vê que é uma obrigação, o funcionário, ele trabalhou, ele depende daquilo dali, ele receber, é simples assim. Okay. E às vezes é colocado como se fosse um grande mérito, às vezes não, que pague em dia, que tem que pagar mesmo, a pessoa trabalhou por aquilo dali. Obrigado, Márcio. Vamos direto então, professor, economista Alcimar Ribeiro. Alcimar Chagas. Olha, Alcimar. Por gentileza. Sim. Sim. Já falamos sobre a quantidade, né, substancial de recursos, né, e a ausência de serviços, né. Eu completaria só dizendo que não só serviços, né, mas também o abandono das atividades reais, né, produtivas, como agricultura, pecuária. É uma pena que o Aloysio não esteja aqui, né, mas ele vai ouvir. A área acolhida no município encolheu nos últimos 10 anos 70%, entendeu? Pra ter uma ideia, a produtividade leiteira perdeu 50% nos últimos 10 anos. Né? Então, quer dizer, a gente tem também uma queda substancial da atividade produtiva. Né? E para resolver essa questão, aí realmente é algo muito complexo, sabe? É algo muito complexo que a gente vê que o processo, a estrutura política, o modo de fazer política, né? Dificilmente vai ser reconduzido, né, para implementar estratégias, vamos dizer assim, mais competentes para solucionar problemas tão complexos, essa que é a verdade. É necessário trabalhar a base da própria sociedade, é preciso inserir conceitos sociológicos, como, por exemplo, do trabalho coletivo, entendeu? É preciso deixar de fazer favor, como o município faz hoje, né? Se você quer uma consulta médica, você precisa de um vereador. Se você quer arar sua terra, você precisa de um trator emprestado. Isso tem que acabar, porque, na verdade, o governo precisa disponibilizar serviços, né, de qualidade. Naturalmente que é uma obrigação, assim como no caso da agricultura, esses produtores precisam alcançar um padrão, vamos dizer assim, de competência, capaz de se organizar, de criar suas cooperativas, de comprar seus equipamentos, né? Quer dizer, isso tudo está sendo discutido modernamente, onde você investe os recursos da melhoria do ser humano, né? Do ser humano. Quando você melhora o ser humano, naturalmente ele consegue alçar voos, né? Ele consegue ser competitivo, é o que nós precisamos. Então isso é algo muito complicado, não é tão simples assim. E com essa estrutura que nós temos hoje, dificilmente nós vamos chegar a esse estágio razoável. Hoje nós importamos, o Aloysio diria aqui tranquilamente, o Aloysio Siqueira, que ele tem feito muita coisa, eu não duvido do esforço dele, mas só que nós, com essa estrutura de riqueza toda, né, nós importamos a comida do Espírito Santo. A nossa merenda escolar vem de fora, nós não produzimos aqui, entendeu? Então é necessário dotar essas atividades reais, né, de maior competitividade, e é preciso que o governo realmente se qualifique para prestar os serviços conforme a sociedade espera, precisa e dentro dos recursos disponíveis. Muito obrigado, Alcimar. Aliás, muito obrigado a todos até aqui. Vamos fazer uma pausa rápida
E a gente vai seguir esse debate sobre São João da Barra e não tenho certeza, o único caminho é o debate, é a troca de ideias, é sempre no confronto aí no campo das ideias, unicamente. Né, para que se discuta o presente, se mude ou se acelere o processo para que a gente tenha um futuro melhor e não cometa talvez os mesmos erros que municípios vizinhos a São João da Barra cometeram, né? Como é o caso de Campos, né? O Eldorado aqui como disse o Sérgio Gabrielli, né? O ex-presidente da Petrobras, num programa aqui, o Eldorado aqui passou. Tá até voltando agora, por sorte, porque Campos é muito abençoado. Então vamos torcer para que os erros não se repitam, não só em Campos, claro, em São João da Barra, em qualquer município. Nós vamos seguir esse debate. No próximo bloco, vocês vão falar sobre virtudes e os erros do carlismo após 17 anos no poder. Para você que nos acompanha tanto pelo rádio ou pelo streaming no Face, no YouTube, no Instagram, fique ligado. O último bloco também com a visão dessas três ilustres figuras aqui hoje conosco, o deputado Bruno Dauaire, o Alcimar Chagas, professor economista, né, da UENF, também o empresário e pré-candidato a deputado estadual Márcio Nogueira. Vamos ao intervalo e a gente volta no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos.